Salve galera do rock! E aí, vocês estão bem? Como é que estão as coisas por aí? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se tem um gênero que pode ser considerado a espinha dorsal da música, esse é o blues. Nascido das profundezas das emoções humanas, ele carrega histórias de dor, amor, esperança, superação, tragédia. Mais do que um estilo, o blues é puro sentimento. É uma forma de expressão crua e autêntica que atravessou gerações e moldou praticamente tudo que a gente escuta hoje. O blues se espalhou, se reinventou, plantou semente para vários outros estilos e muito provavelmente sem o blues não haveria rock. Então bora ver 10 lendas muito influentes do blues que ajudaram a fazer desse mais do que um gênero musical. Ele é um estilo de vida, uma forma de expressão e um dos pilares do nosso amado rock and roll. Conhecida como a rainha do Chicago Blues, a Koko Taylor foi uma voz feminina determinante para esse estilo. Ela tinha um vocal rasgado, cheio de potência e ajudou a abrir caminho para várias outras mulheres, tanto dentro do blues quanto do rock. Ela influenciou a Janis Joplin, Bonnie Raitt, Beth Hart. Nascido em 1918, o Elmore James foi um dos maiores guitarristas de blues e praticamente ajudou a definir o uso do slide na guitarra, que eu amo. Dust My Broom é um dos seus clássicos, tem um dos riffs mais icônicos desse gênero e ajudou a moldar o som do blues moderno. Ele era sobrinho do Homesick James, outro grande guitarrista de blues. Aliás, foi ele que ensinou Elmore a usar o slide na guitarra e a se transformar nessa lenda que a gente conhece. O cara que é conhecido como o elo entre o blues e o hard rock, esse daí é o Freddie King. Ele trouxe um estilo mais agressivo, mais vibrante, misturando o blues texano com o Chicago Blues e muito solo de guitarra. Ele influenciou caras como Eric Clapton, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan. Foi um dos primeiros guitarristas de blues a usar guitarra com distorção e tá aí um pouquinho da alma do hard rock. Então, e detalhe que o cara usava duas palhetas, uma de plástico no polegar e outra de metal no indicador. Eric Clapton chegou a sair em turnê com ele em 74 e 75 e disse que o Freddie foi o cara que ensinou ele a não apenas tocar, mas fazer amor com a guitarra. E como não falar da madrinha do rock and roll, Sister Rosetta Tharpe. Aí uma mulher que foi revolucionária no blues e no gospel, misturando guitarra distorcida, uma voz bastante emotiva, intensidade na presença de palco. Ela foi a primeira grande estrela do gospel, ajudou a atrair o público pro rhythm and blues e pro rock and roll. Por isso mesmo ganhou o título de madrinha do rock. E ela mandava muito bem na guitarra, fazia riff solo, cantava, saía da zona de conforto. Influenciou nomes como Tina Turner, Little Richard, Chuck Berry, Johnny Cash e muitos outros. Edward James, mais conhecido como Son House, tinha uma forma bastante crua e intensa, diferente de fazer blues. Ele usava slide e o vocal era estilo pregação, sabe? Ele é considerado um dos intérpretes mais intensos de blues. Por isso mesmo se transformou em um dos pilares para definir essa base emotiva, sentimental do gênero. Sabe quem ele influenciou? O Robert Johnson, o Muddy Waters, o Jack White. Eu ia falar o Eric Clapton, mas o Eric Clapton aparece em todos os lugares, então o Eric Clapton curte todo mundo. Look like there's 10,000 standing around the burying ground. Agora, se tem um cara que elevou o blues ao nível de espetáculo, esse daí é o Buddy Guy. Ele foi um dos primeiros a levar a intensidade da guitarra ao que era conhecido como extremo na época, e é daí que você começa a ver os dedinhos do rock and roll saindo aqui, ó, surgindo. O cara era frenético, tinha uns bends insanos, uma performance ao vivo assim muito louca, influenciou muita gente, dentre elas o Jimi Hendrix, o Stevie Ray Vaughan,
o Eric Clapton. O legal é que o cara variava entre o tradicional e o profundo, entre o radical imprevisível e o básico, mas não é aquele basiquinho, sabe? É aquele básico com molho. É um básico, mas é um básico foda. Lord, I was just trying to use the phone. Conhecido como a Fúria do Blues, o Howlin' Wolf foi um dos personagens mais marcantes, não só pela sua voz rasgada, rouca, pelas performances ao vivo bastante intensas, mas também pelo seu porte físico, porque o cara era muito alto, muito grandão e ao mesmo tempo tímido fora dos palcos, olha só. O Wolf não sabia ler música, então ele chegava no estúdio, sentava com os seus óculos grandes, sua camisa aberta e começava a tocar mostrando a base para os músicos. Aí os caras iam lá, começavam a pegar, improvisar em cima e todo mundo ia tocando até sair do jeitinho que o cara queria. Em 1972 foi graduado como doutor honorário de artes pela Columbia College e em 75 foi premiado no Montreux Festival pelo álbum Backdoor Wolf. O estilão do cara influenciou os Rolling Stones, o Led Zeppelin, Tom Waits e tantos outros nomes do rock ou não, famosos ou não. Chegamos no top 3 e o terceiro lugar é dele, Muddy Waters, considerado o pai do Chicago Blues, que é o estilo do blues que saía daquele convencional, sabe, voz, violão. Esse daí adicionava instrumentos elétricos como a guitarra e o baixo, mas também outros como piano, saxofone. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women. Esse nome artístico Muddy Waters significa águas lamacentas e ele ganhou quando era criança porque gostava de ficar brincando num rio o dia inteiro. Não havia quem conseguisse tirar o guri dali de dentro. O primeiro instrumento dele foi a gaita, que aprendeu aos 13 anos e tocava nas esquinas com um amigo em troca de objetos e comida. Vocês lembram que eu falei do Son House logo aí atrás? Pois é, ele ensinou Muddy Waters a tocar slide, só que com uma garrafa de vidro. E esse daí foi o pontapé pro rapaz trocar de instrumento aos 17 anos. Fez uma das maiores inspirações do rock and roll e influenciou os caras dos Rolling Stones, o Jimi Hendrix, do Cream. Foi merecidamente introduzido ao Hall da Fama tanto na categoria do blues em 1980, quanto na do rock and roll em 87. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Em segundo lugar, não podia ser diferente, B.B. King, o rei do blues. Baby, gonna be sorry. Com a sua imponente Lucille, o B.B. King foi um mestre do feeling, dos vibratos, dos bends, dos solos. Tinha um som inconfundível, influenciou praticamente todos os guitarristas do blues e do rock. É considerado um dos maiores guitarristas da história da música, isso daí é indiscutível. Ganhou 15 Grammys, é tido como o criador de um estilo único, o que faz o cara ser respeitado por absolutamente todos os músicos. E a lista da galera que declarou que o B.B. King era a sua maior influência é gigantesca. E o primeiro lugar, claro, tem que ser dele, o cara que fez o pacto com o capeta. Brincadeira, gente, relaxa, Robert Johnson. And the devil was walking side by side. O Muddy Waters falou que Robert Johnson foi o músico de blues mais importante que já pisou nesta terra. Já teve várias músicas interpretadas e regravadas por inúmeros artistas e bandas como Led Zeppelin, Bob Dylan, Eric Clapton, The Rolling Stones, The Blues Brothers, Red Hot Chili Peppers, The White Stripes e um monte de outras pessoas. Em 1990 ele recebeu uma honraria como melhor álbum histórico e em 98 entrou pro Hall da Fama, mas demorou, hein? And the devil was walking side by side. Mais do que um gênero musical, o blues é um legado vivo que continua influenciando muitas outras pessoas ao redor do mundo, seja através da guitarra chorada, do piano emotivo, daquela gaita que eu amo, ou da voz que transforma dor em poesia. O blues segue firme, provando que a música mais sincera é aquela que vem de dentro. Sem filtro, sem maquiagem, sem firula, sem frescura, puro sentimento. No fim das
das contas, não importa se você é um apaixonado pelo rock, pelo jazz ou qualquer outro gênero, fato é que todos eles devem muito ao blues. Agora diz um negócio aqui pra mim, você gosta de blues? Tem algum nome que apareceu nessa lista que você curte pra caramba escutar? Ou tem algum outro nome do blues que você gosta pra caramba, considera importante e que não apareceu por aqui? Coloca nos comentários. Se você curtiu, já deixa o seu like, dá um joinha, compartilha com a galera que você sabe que gosta do bom e velho blues. Clique em hypar esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e aproveite, se inscreve no canal, fique aqui com a gente. Dá um salve aqui nos comentários, coloca aí os nomes que você considera importantes, marcantes dentro do blues. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.